dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai fazer a primeira edição do podcast Viva Melhor, que é uma iniciativa da Best Life para tratar de uma forma diferente e bastante inconformada com o momento do setor de medicina suplementar. A gente vai tratar aqui sobre assuntos em que a gente pode fazer algo além da cobertura, da entrega de plano de saúde ou do atendimento às empresas de plano de saúde. E a gente quer trazer novidades aí para o RH cliente, né, o RH prospect, para o usuário final, o beneficiário do plano, que é muito distante na cadeia em relação ao cuidado. E hoje a gente conta aqui com uma presença ilustre, que eu conheço há bastante tempo, a Patrícia Lacombe. Muito bem-vinda. Obrigada, Joaquim. Vai acompanhar aqui a Dani Cavalcante, que é nossa diretora de atendimento da Best Life, cuida da carteira de clientes, e o Dr. Paulo, médico também da Best Life, e também sócio de uma empresa de gestão de risco, da MetaInfo, que trabalha aí dados técnicos do setor de saúde, em apoio a algumas corretoras do mercado. Bem-vinda, Patrícia. Aproveitando o ensejo, trazendo aqui boas-vindas, eu queria começar, Patrícia, jogando para você contar como que você se formou, né? Onde você se formou, como foi sua família, como é que quem que te inspirou até você chegar aí na construção desse método, de todo esse conhecimento, essa bagagem que você trouxe até hoje. Bom, eu sempre gostei da área de saúde, desde pequena. Apesar da gente não saber muito qual será o nosso dom, a gente tem uma afinidade com alguma coisa, né? E eu tinha com a área de saúde. E na época de fazer a faculdade, eu sou carioca, meu pai se mudou para Campinas, interior de São Paulo. Meu pai era da área de marketing da Coca-Cola e ele se mudava muito. Então eu me vi numa cidade de interior totalmente diferente e no momento onde eu ia cursar uma faculdade. Meu pai dizia para mim, mas você, filha, é muito inteligente para escolher fisioterapia. Ele queria que eu escolhesse medicina, como todo pai, né? Mas eu gostava da reabilitação. Era uma coisa que passava pela minha cabeça. E aí eu acabei prestando vestibular para a PUC de Campinas, que era a única opção na área de fisioterapia lá. Comecei a cursar. E aí é uma longa história, né? Porque a gente às vezes se decepciona um pouco com o resultado final da prática daquilo que você escolheu. Você tem o sonho e você tem a realidade, que muitas vezes você não pode colocar em prática aquilo que você idealiza realmente que aquela profissão poderia trazer. Eu acho que aí começou o meu momento de virada dentro da minha própria profissão. E o que foi essa mudança, exatamente? Eu já tinha alguns anos de bagagem, né? E me incomodava muito os pacientes voltarem a cada 2 ou 3 meses com a mesma dor. Então, eles chegavam lá com uma dor lombar, eu colocava aqueles aparelhos, aquilo que é conhecido da fisioterapia clássica, e 3, 4 meses depois, esses mesmos pacientes voltavam. Eu melhorei um pouquinho a dor naquele momento, mas... E isso anos e anos, isso me inquietou muito. A gente não tinha muito acesso à informação. E aí eu comecei a buscar outras formas, outros cursos, a entender que deveria existir algum lugar que tivesse uma forma diferente de olhar para o indivíduo, com algo que pudesse olhar a causa dos problemas e não tratar só dor, só a consequência. Isso era uma angústia sua ou tinha alguém que você já começou a se inspirar ou você começou nessa angústia. Busca, achar alguém que conseguiu trazer algo de novo para você? Era uma angústia minha porque assim, eu desde o início da faculdade, né, eu sempre fui muito buscadora, muito, né, eu era uma pessoa inquieta pelo saber e pelo trabalhar, sempre gostei muito de trabalhar. E aí eu já comecei a fazer estágio desde o primeiro ano, eu já tinha emprego, já ganhava bem, quer dizer, eu poderia estar acomodada dentro de uma situação confortável financeiramente. Mas isso realmente me inquietava, profissionalmente. E eu comecei, a gente não tinha muito acesso à informação, comecei a fazer cursos, e aí eu descobri num livro esse método que eu fui buscar lá na França. Então foi lendo um livro
de uma pessoa chamada Thérèse Bertherat, que é um livro conhecido, traduzido para o português, que se chama O Corpo Tem as Suas Razões. E ela estudou nesse local, aonde eu fui estudar posteriormente na França, e ela conta a trajetória dela, citando o nome dessa formadora. E, como eu disse, a gente não tinha internet, informação, tive que buscar de alguma forma. Era carta, né? A gente mandava uma carta, esperava 15 dias a resposta. E aí eu falei, não, é o que eu quero, eu vou tentar. E esse foi o meu primeiro passo para buscar alguma coisa. Sem falar francês ou já falava? Não falava nada, nenhuma palavra. Foi uma desbravadora, né? Eu estudava italiano na época. E assim, de verdade, ou eu juntava dinheiro para fazer o curso, a aula de francês, ou juntava dinheiro para pagar o curso que eu queria fazer. Além de que, como autônoma, você tem que fechar o seu espaço, deixar de ganhar e ficar 2 meses em Paris, né? Então, foi, assim, uma aposta na época. E eu comecei, assim, a escutar francês na TV, no rádio, a tentar ir pelo menos com o básico. E já tinham alguns brasileiros que tinham ido antes de mim e conhecido a metodologia. E ela, então, começou a formalizar um curso para estrangeiros. E nessa modalidade onde a gente tinha que estar lá 2 meses em cada ano. Em que ano foi isso, Patrícia? 96. Então, imagina o cenário de um mundo completamente diferente do que é hoje, né? Que a gente tem todo o acesso digital a tudo, sem saber falar o idioma. Então, você foi realmente uma desbravadora para tudo, né? Tanto para a inquietação do convencional, que você foi buscar um método novo, quanto para as dificuldades da época, né? Eu acho que eu me defino com essa característica, sabe? Às vezes a gente pensa assim, puxa, você está sempre nadando contra a maré. Mas algumas pessoas são assim. Né? Elas são inconformadas com o que elas têm, não no sentido de sempre querer ser contra algo que acontece, mas querer se questionar, o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso oferecer de melhor. Então essas questões sempre foram coisas que pairaram na minha cabeça, e eu nunca tive medo desse enfrentamento, né? Porque quando eu fui para a França, cheguei lá, um método que olha o paciente como um todo. Então aqui a gente fazia tratar joelho. Aproveitar. Você entendeu esse método, tinha a fisioterapia tradicional do Brasil. O que consiste essencialmente, porque tem muitas pessoas que nunca ouviram sobre isso, qual que é a grande diferença entre o método que você estudou e trouxe em relação à fisioterapia tradicional e como você conseguiu fazer disso um negócio no Brasil? Como foi essa dificuldade também? Esse método, ele tinha um olhar completamente diferente. Aqui a gente segmenta, e a medicina teve que segmentar bastante para evoluir. Então hoje nós temos especialistas para partes do corpo. Especialistas para joelho, para ombro, e quando a gente vai ainda numa minúcia maior, você tem um especialista de menisco do joelho, né? Então você, lá, a visão da medicina está muito mais voltada para o que a gente chama hoje de atenção primária à saúde. Aquele médico que conhece o paciente que ele está lidando, conhece o emocional, a família, faz consultas mais prolongadas. E isso me encantou porque, assim, eu posso ser uma especialista, mas eu não preciso ser só isso. Eu posso ter um conhecimento mais abrangente. E ao cuidar de um joelho, eu posso entender o mecanismo de como o quadril e o pé estão ligados ao joelho e como eu posso, através disso, melhorar uma condição geral. Porque a pessoa me procura com uma dor específica, forte, mas ela tem outras dores secundárias que ela carrega ao longo da vida dela, e que vão chegar lá na frente num problema crônico. Então você não consegue, né, se a gente fizer uma comparação aqui com um carro, você não consegue melhorar o alinhamento de uma roda sem o volante ter consequências, sem você gastar mais energia do carro. Quer dizer, é um todo que funciona, e o corpo é assim. A gente usa o corpo como uma ferramenta de trabalho, de vida. E o quanto a gente dá em troca disso é uma pergunta que eu sempre me faço.
E aí lá na França, conhecendo isso, foi uma mudança, né, uma quebra de paradigma, porque eu tive que refazer, ressignificar meu olhar para o indivíduo, para a avaliação do indivíduo, sem perder aquilo que a gente sabe que é necessário para um comercial. Então, sem você entrar num âmbito de sonho tão grande que você não consiga trazer aquilo para uma realidade e fazer um negócio, como você disse. E quando eu voltei, né, com tudo isso nas mãos, eu falei, agora eu tenho que conseguir um parceiro que consiga extrapolar esse conhecimento para o Brasil. Não posso voltar para o meu consultório e trazer tudo isso e guardar numa salinha em Campinas. E nesse momento, nós estávamos enfrentando no Brasil uma situação da saúde que era o início de uso de próteses e órteses de coluna, né? Os planos de saúde sendo obrigados a custear isso para o paciente. E nós passamos uma situação que de 5 pessoas que faziam cirurgia de coluna mês, passaram a fazer 100. Então foi um grande marco aí. E nesse momento eu fui... Se a cirurgia fosse, na realidade, uma tábua de salvação, né? Além da verdade, as pessoas operavam porque era talvez a única solução possível. Então, momento. mas se 5 eram feitas por mês, no momento em que o plano de saúde passou a custear a prótese, os médicos começaram a fazer 100. Então, isso ficou muito questionável, a necessidade real dessa cirurgia. E foi quando eu apresentei um projeto para o meu primeiro parceiro, que foi um parceiro bem duradouro, né, que foi a Amil. E esse projeto iniciou no Rio de Janeiro. Eles queriam uma solução para isso e foi bastante desafiador, novamente, quebrar esse paradigma. E me lembro bem, Joaquim, assim, a primeira palestra que eu dei para médicos da Amil, todos viraram de costas para mim durante a palestra. O próprio nome, trazer um nome que significava holístico, todo mundo perguntava para mim, mas eu vou acender incenso, vela, sem questionar a crença de cada um. Mas assim, eu tinha um entendimento disso. Mas aí é aquele momento que você para na sua vida e você pensa assim, eu vou fingir o que eu estou fazendo para agradar alguém ou eu vou defender aquilo que eu acredito com coragem, com amor? Porque quando você fala assim com amor, com coragem, você passa credibilidade também. Você está falando a sua verdade, naquilo que você acredita. E vai existir um público para você. Eu acho que foi esse momento assim muito de reflexão e que eu disse, não, se eu for trazer isso aqui da França, se eu acredito nisso, eu vou defender tal qual é. Se existe lá 100 anos, por que aqui a gente tem que mudar nome, mudar qualquer coisa? E foi engraçado, e eu brinco hoje com a diretora médica que era da Amil na nossa época, né? Ela dizia assim, cuida só da coluna, Patrícia. E eu falava assim para ela, mas o método é global, na mesma sessão o paciente vai ter benefício para o joelho, para o quadril, para ombro. Ela dizia assim, não, a coluna que nos interessa. Então foi difícil para eles conseguirem entender, né? E na minha primeira prestação de contas eu falei, olha, nós economizamos 94% das cirurgias de coluna nesse ano, mas também economizamos tanto de ombro, tanto de quadril. Você quer que eu pense só na coluna? Ela falava assim, não, continua fazendo isso daí que você está fazendo, que está dando certo. Sensacional. E é interessante, né, porque uma característica da medicina é que a inovação na medicina aumenta custo, em geral. Porque ou vem uma ferramenta de tecnologia, ou vem algo da indústria farmacêutica, e o custo do sistema aumenta, diferente de outros mercados, né? Você vê a TV, ou monitores, ou qualquer coisa de eletrônico, conforme vai evoluindo, o custo cai. Hoje uma TV hoje comprar uma TV é um preço muito irrelevante, a não ser as mais novas, muito grandes, mas hoje uma TV de 40 polegadas tá R$1.000, R$1.000 e poucos, etc. E pela primeira vez você mostrou que alguns médicos numa palestra estavam se opondo a uma questão que reduziria custo, né? E se fala até hoje na questão de redução de custo. E como você quebrou essa barreira e como evoluiu essa relação com a Amil nesses anos todos? E aí você pode até chegar e como essa relação em determinado momento terminou.
né? Foi realmente, eu acredito que nesse momento a Amil abriu esse espaço, porque o gestor, o dono, os diretores precisam confiar que aquilo é importante e te dar condição de ganhar esse tempo, ganhar essa confiança. Você teve um apoio do Edson na época, né? Então, Quase um patrocínio e falou, vai fazer. Porque na realidade o que ela estava fazendo aí contra toda, assim, o cirurgião, o ganha-pão do cirurgião é a operação, né? Quer dizer, a partir do momento que você está propondo uma outra metodologia que reverta o processo cirúrgico, você está quebrando, assim, todo o sistema, né, do início, na base, né? eu acredito que todos podemos ganhar, mas tem uma coisa que a gente tem que colocar em primeiro lugar, que é o olhar para o ser humano, é o olhar para o paciente. Na minha opinião, em que pesem interesses financeiros, interesses de qualquer ordem, pessoais, nesse momento a gente tem que pensar o que é melhor para o cliente. De fato, a gente praticar aquilo que a gente diz, né? Colocar o paciente no centro do cuidado. Como praticar isso? E aí a gente vai ver quais são os ganhos que a gente pode ter adicionais a isso. Não vai faltar cirurgia para um cirurgião, não vai faltar paciente para fisioterapia, não vai faltar espaço no plano de saúde. Eu acredito que esse bom senso é algo que a nossa saúde precisa cada vez mais ter. Sentar numa mesa e discutir claramente qual é o papel de cada um e o que todos nós podemos fazer para trazer esse resultado final para o ser humano, porque um dia nós estaremos nesse lugar. E também nós vamos querer ser tratados dessa maneira, de uma maneira séria e confiável, né? E eu tive um grande apoiador, que foi o dono da Amil. Nós sabemos, o mundo todo, o Brasil todo sabe que o Edson Bueno era um visionário. Ele era uma pessoa, eu acho que a palavra esperta define ele muito bem, né? Porque ele era um homem esperto, ele tinha uma visão além dos outros para o que era importante para a empresa dele e tinha muito cuidado com qualidade. Ele queria sempre o atendimento, ele dizia, eu quero poder trazer a minha família em todos os produtos que eu tenho aqui dentro da minha empresa. E isso, essas duas coisas, ele rapidamente percebeu. Então, ao usar, né, aconteceu um fato que ele usou o nosso produto no Rio de Janeiro, depois ele usou numa viagem a Brasília e ele falou, mas espera aí, como é que você fez para ter esse padrão igual? Parece até que as pessoas falam iguais nos mesmos lugares, em lugares diferentes. E eu disse para ele, olha, isso foi uma construção, porque eu cheguei da França com um método. Mas como fazer com que esse método fosse utilizado dentro de um plano de saúde, que a gente pudesse replicar, que nós pudéssemos customizar esse tratamento de forma individualizada, aí passa a ser um negócio, passa a ser a construção de um negócio. E isso é algo que pouca gente conseguiu reproduzir. E eu pensei, bom, eu sou uma fisioterapeuta lá de Campinas, né? Eu estou competindo com as pessoas que estão aqui no Rio de Janeiro numa grande empresa. Eles vão me substituir em menos de 2 meses. Não faz sentido pegar alguém de fora que tem que viajar. E eu ia para o Rio toda sexta-feira. Pegava o avião, tinha dias que eu ia todo dia. Ia e voltava para conseguir colocar esse negócio de pé. E aí, nesse momento, nós pensamos na empresa, vamos construir um padrão que passa por treinamento, por algo que ninguém consiga replicar, mesmo que tenha outro método ou até o mesmo método. E foi aí que nós fizemos dessa forma. Nós construímos um treinamento bem sólido, as fisioterapeutas, não importa em que estado elas estavam, elas tinham a mesma conduta e os dados eram captados da mesma forma. Então, a gente começou a apresentar resultados. Não só resultados de redução cirúrgica, mas aquilo que brilhava aos olhos do dono, que era a qualidade no atendimento. Então, nós começamos a ser o produto que tinha o maior NPS, era o maior alavancador dele de qualidade de serviço. E na época ele disse assim, mais que o meu helicóptero. Então as pessoas estão mais contentes de fazer isso daqui. E isso foi um ponto para que ele expandisse para o Brasil todo. Deixa eu falar um ponto importante, até fazer uma pergunta para o Paulo e para a Dani.
que no setor de saúde tem uma característica que quando uma operadora, uma seguradora lança um programa de saúde, existe uma baixa aderência do cliente, né? Por exemplo, eu lembro que a Amil já teve o programa de obesidade infantil, a Sul América tem programa deles, etc. E aí quando a operadora ou seguradora sugere para o cliente, parece um direcionamento para que evite o livre acesso, que é um problema cultural do Brasil. É verdade. Né? E aí, na época, acho que você conseguiu convencer algumas pessoas estratégicas do pós-venda, que é o que a gente está tentando através do programa Viva Melhor. Queria que você falasse alguns casos, Dani ou Paulo, em como que a gente, através da consultoria, a gente está validando programas para assessorar que a operadora consiga entregar algo diferente, né? Então, parece simples, mas essa equação de chegar no beneficiário, convencer o RH, e muita gente vê que o RH não é parceiro. O RH não quer fazer, você falou no começo, né? O cliente só faz aquilo que é obrigatório ou é lei, né? As raras empresas têm RHs parceiros, RHs preocupados com isso. Como vocês sentem isso? Eu acho que vai muito de encontro com o que a Patrícia falou sobre colocar o beneficiário no centro de tudo, né? No centro do cuidado. Eu me lembro que logo quando você começou lá na Amil, e que na época eu era executiva de contas, então eu participei bastante com você das palestras que a gente levava para as empresas, principalmente empresas do ramo de caminhoneiros, que tinham né, a coisa tipo de atividade que pegava muito pescoço. Então eu lembro muito bem disso. E eu acho que assim, por que a aceitação é tão boa? Porque o sucesso, porque o resultado é muito bom. Então, quem sente dor, tem esse problema todos os dias. E aí você oferecer um método em que a pessoa não precise passar por um tratamento cirúrgico, de colocar coisas ali na coluna, e ela ter a possibilidade de, com exercício simples, até mesmo em casa. Eu lembro que isso na época não tinha a parte digital ainda, que é o que você tem hoje, né? Que dá para fazer em qualquer lugar. Melhorou muito. A pessoa ter o acesso a tudo isso, então acho que é isso que dá esse sucesso todo, porque existe verdade em todo o processo. Né? O beneficiário ele consegue tangibilizar ali no dia a dia dele, na vida dele, nas atividades dele, o resultado real. Dentro com os nossos clientes, o que a gente percebe? A saúde, de forma geral, nem sempre a gente consegue atuar ali na sinistralidade dos problemas que já estão ali acontecendo, principalmente oncologia, que a gente vê como algo muito gritante, apenas, né? Muito crítico nos dias atuais e que abrange todo o perfil de população das empresas. Mas quando a gente olha para a ortopedia e a gente vê a pré-ortopedia, o beneficiário se encaminhando ali para fazer uma cirurgia, é ali que a gente vê a possibilidade de atuar de forma humana, e ao mesmo tempo evitando ali essa cirurgia, esse custo maior. Então, o Viva Melhor, que é nosso programa, né, da Best Life Consultoria, o nosso olhar hoje é pegar esses casos pré-ortopédicos, e que são muitos, independente da atividade da empresa, e atuar ali antes do beneficiário se encaminhar para a cirurgia. Então, a gente vê o seu método e a AIRA e a forma digital como um processo muito tangível da gente conseguir esse sucesso. Não sei se eu respondi aí, mas é o sentimento que eu tenho ali no dia a dia. Só complementando, Dani, exatamente isso mesmo. A gente percebe basicamente que a questão da cirurgia ortopédica tem muito a ver com o limiar de dor do indivíduo, né? Então as pessoas que têm um limiar baixo, elas querem operar imediatamente. E a gente tenta exatamente nesses comitês que a gente participa das empresas realmente interessadas em melhorar a qualidade de vida do seu colaborador, que é aquela coisa do ganha-ganha, né? Eu vou gastar o meu recurso, mas do outro lado o meu colaborador está bem cuidado, se sente cuidado pela empresa. Então a ideia é exatamente essa, da gente propor uma solução, né, que às vezes a gente sabe que a cirurgia, quando não bem indicada, ela acaba às vezes tendo que uma nova operação acaba acontecendo, quer dizer, o risco para a pessoa cirúrgico, sobretudo, de no fim não ficar bem. E a ideia é exatamente essa, de ter um ganho, as pessoas se sentirem cuidadas pela empresa e a gente conseguir reverter o processo, que é o melhor dos mundos. É aquela coisa que a gente sempre diz, né? O colaborador, eu concordo plenamente contigo, essa questão de a gente sempre, nos comitês eu sempre tento colocar essa questão de que o colaborador é a figura mais importante da empresa e isso, portanto, deve ser levado em consideração o tempo inteiro. E a gente vê Até porque uma cirurgia normalmente não resolve o problema. Exato. Às vezes tem que operar de novo, inclusive, né? De novo, porque hoje as estatísticas mostram
que a primeira cirurgia de coluna, ela acontece com o indivíduo porque ela é urgenciada pela dor e por várias tentativas Exatamente. de tratamento anterior, mas a segunda acontece em pelo menos de 2 a 5 anos. Olha isso. Porque a causa não foi solucionada, né? Exatamente. E a pessoa No não mesmo local. Não. Não. Porque como nós temos 33 vértebras, né, tem muito disco aí Para ser trocado. para ser herniado. Então, quando você opera um local e fixa aquele local, isso é uma coisa óbvia de física. Você vai fazer o esforço Em outros lugares. no andar de cima ou no andar de baixo. Então é muito comum isso acontecer. Queria voltar um pouquinho aqui na nossa conversa, né? Eu, de verdade, não é aqui, porque eu tô aqui com vocês, não, mas eu acho que as empresas refletem muito a opinião dos seus líderes. E eu, depois da Mil, que foi meu único cliente por 15 anos, né, e eu tive, assim, uma ruptura muito grande, que eu vou contar aqui para vocês, eu tenho hoje relação com muitos players dentro da saúde, muitas operadoras, corretoras, e eu vejo a postura de vocês bastante diferenciada nesse aspecto, porque a gente fala muito em mudança e colocar o cliente, em buscar resolver a causa do problema, mas na verdade muitos cumprem a tabela, aquilo que é necessário trabalho fazer. de formiguinha. E nós estamos aqui conversando há 1 ano sobre um cliente, para de fato conseguir levar o melhor para ele. E quando a gente entrar nesse cliente, ele vai saber que a gente está fazendo de verdade. Então, eu acho que nesse momento, o cliente, ele te dá um voto de confiança, mas quando ele percebe a seriedade da forma como isso está sendo construído e dos resultados que você vai ter logo de cara, né, no primeiro momento, aí acontece o que aconteceu com a Mil. Ele abre as portas para você, porque ele confia que você de verdade está fazendo o melhor para ele. Fazendo o que a gente acredita de verdade, né? Então a gente vai lá, testa. Parece tão simples, né? Uma coisa tão... É boa e as pessoas... complexo. O convencimento é muito complicado, né? E é muito complexo, porque você está querendo levar algo melhor, o RH muitas vezes não quer aquele trabalho adicional, porque a gente tem que perseguir isso. Não é assim, eu consegui um acordo, eu vou implantar o meu método. Não, ter pessoas para fazer a aula é a página 2 da coisa, que se eu não tiver, eu posso ter um método perfeito, ser um sucesso, mas o negócio em si está fadado. Eu vou falar a não algo dar mais certo. crítico, que é o seguinte. A gente está tentando, aqui dentro, em formas de dados, falar sobre gestão populacional. Então, gestão populacional é quando a gente fala assim, vamos olhar os casos de ortopedia. Aí não importa qual cliente, sim, todos os casos de ortopedia da nossa carteira. Uhum. Só que na gestão de saúde, eu estou olhando para a ótica do beneficiário final, ou seja, aquele indivíduo específico que está com o problema. Quando você faz no populacional, você consegue fazer prevenção, porque você está falando como que eu vou tratar esse fluxo, a pessoa que tem uma pré-indicação, ou está com uma dor, etc. Eu começo a falar de gestão. O indivíduo, muitas vezes, ele está com a dor, ele já está lá no problema. E existe até um debate com um sócio interno nosso, né, que é o Hernani, que esse programa, antigamente, que ele falava que era o programa, como que era? PBLS, Programa Best Life Saúde. E ele sempre quis fazer, na visão ideal, e ele questiona assim, por que a gente está fazendo isso hoje, e ele embate comigo e com a Dani muito, se isso que ele deveria estar fazendo é operadora seguradora. Só que elas não estão fazendo, porque o sistema está tão crítico, tão preocupado em custo, e quando as empresas entram nessa racionalidade só de custo, de corte, não tem ninguém olhando para a gestão efetivamente de uma forma condizente. Né? A gente não vê tem que esse braço. Não tem. Né? As operadoras hoje não estão focadas nisso. E eu não vejo muito no curto prazo uma solução para o setor que não seja a eterna vício de sinistralidade e que os clientes não estão suportando mais. Então a gente tem que, de fato, entrar nesse papel de interventor e sugestionar, né? Ou seja, chegar e falar, olha, não importa a operadora, que a gente olha assim, esse cliente está onde? Está nessa operadora ou está nessa seguradora? A gente tem essa solução. Olha, a gente tem que trabalhar dessa forma e está tendo que falar. Mas você está encontrando uma lacuna que existe no mercado e está preenchendo ela muito bem. E isso é desbravador também. Foi mais ou menos como a minha história.
tem uma lacuna, tem um espaço aí que ninguém está fazendo, né? A gente sabe que é o nosso oceano azul. E no momento em que você faz, pode ter alguma desconfiança inicial, as pessoas podem te virar de costas para você, mas quando você tiver o primeiro resultado, isso, né, a Amil fazia muito bem. Você citou que o que a Amil fazia? Ele não adiantava ele mandar uma cartinha para o beneficiário dizendo, olha, nós temos a melhor fisioterapia aqui, porque existe uma desconfiança inicial. E como é que ele fez? Como é que a Amil fez? Ela trazia as empresas para conhecer o sistema. A Amil fazia atenção primária na gestão. Exatamente. Quantas Ninguém e pensou nisso, quantas... mas é isso que fazia. Quantas palestras. Olha, teve um momento que eu me lembro em Brasília, nós reunimos mais de 60 RHs dentro de um espaço. E o que foi feito nesse espaço? Nada. O gestor fez um discurso inicial mostrando o programa e eu fiz uma prática para essas 60 pessoas. Nós não pedimos nada para elas. Não falamos nada, a gente cuidou desses RHs. E ao cuidar desses RHs, eles entenderam o que a população da empresa deles teriam, vivenciando. Foi incrível. Nós deixamos uma simples lista no final e dessas 60 empresas que estavam representadas lá, 30 fecharam com a Amil nesse dia. Isso para mim foi um marco. É maravilhoso. Algumas eram prospects, quer dizer, vieram conhecer. E eles entenderam que ao fechar com a Amil, eles teriam aquele benefício. Eu acho que vocês estão fazendo É um trabalho de formiguinha, esse né? trabalho. Mesmo porque nesse nosso trabalho, a gente, durante muito tempo, só olhou o passado, né? O que já tinha acontecido, a conta médica já tinha acontecido. Agora a gente tem ferramentas para conseguir vislumbrar o que vai acontecer no curto e médio prazo. Então, muitas vezes, a gente que mostra para a operadora que existe aquele problema para o cliente e a operadora, na realidade, nem sabe que aquele potencial paciente está ali precisando de um cuidado. Então, a ideia é exatamente usar esses produtos de prateleira da operadora, né? No caso, você oferecendo o produto ou serviço, e a gente é que está mostrando isso para eles. Então, isso mudou tudo, né? Patrícia, desculpa te interromper. Só para a gente também equacionar aqui no tempo, como que foi, então, o momento de ruptura com a Amil, em que você, de novo, teve que se reinventar, e aí você, de fato, foi empreender, surgiu um novo nome, né, que é o Aira, e como você está posicionada, como é que as pessoas podem ter acesso a esse serviço hoje? Eu cometi, né, não sei se eu posso dizer que é um erro aí como empreendedora, mas eu não tenho arrependimento disso, vou explicar por quê. Eu tinha um cliente só. E nós conhecemos o Edson Bueno, ele era um povo ciumento, né? Então ele não queria que aquele trabalho extrapolasse os âmbitos da Amil. E cada vez que eu chegava para ele para conversar sobre isso, ele dizia, vou abrir outra unidade para você, Patrícia. E, de fato, a gente tem que ser muito grata a uma pessoa que faz tudo isso por nós, que nos dá essa chance. E a minha gratidão era a minha exclusividade com ele. Então, por isso eu digo que eu não me arrependo. Foi bastante difícil essa quebra, mas eu não me arrependo de ter feito isso porque eu confiei e acho que sem essa ajuda eu jamais chegaria onde eu cheguei. E nesse momento que ele vendeu a empresa, os planos seriam de continuar por mais 5 anos. E nós nos deparamos com um fato muito triste, né? Que ele veio a falecer no meio desse caminho. E algumas pessoas não estavam preparadas, porque ele ainda estava conversando conosco sobre como fazer no futuro. E um dos grandes planos que nós tínhamos era trazer a tecnologia fortemente para esse processo que eu tinha instituído. Então eu já tinha montado ali 2 unidades com alguma tecnologia, ainda muito primariamente, mas ele chegou a fazer planos de ter caminhões com essa tecnologia embarcada dentro dos caminhões que paravam nos estacionamentos das fábricas, das grandes fábricas. Nos fins de semana fariam um trabalho social. Então existia já uma parceria com o governador de São Paulo para estar nas praças públicas, fazer um mapeamento da população. Era tudo muito bacana, porque nós atuaríamos durante a semana nas empresas,
clientes e prospects, e nos fins de semana mapearíamos o estado de saúde da população carente e ofereceríamos as senhas para cuidados para aquelas pessoas que não tinham acesso à saúde, a um plano de saúde. E isso tudo foi por água abaixo quando ele faleceu. Nós sofremos ali, né, com a entrada de um novo parceiro. Todas as pessoas que eram ligadas ao Edson acabaram saindo e eu me vi no mercado sem nunca ter testado o mercado. E na verdade eu tive um cliente só por 15 anos e eu ia crescendo ali, eu estava satisfeita e a gente vai se acomodando. Estava numa zona de conforto. E eu não sabia como seria visto pelo mercado aquilo. Eu nunca tinha batido em outra porta. E eu comecei a fazer exatamente isso. Foi um ano onde eu fui marcando reuniões, entendendo como o mercado via, e foi surpreendente, porque a Amil me trouxe essa credibilidade junto com tudo que eu fiz lá. Então, não existia nenhuma reunião onde alguém não tinha trabalhado comigo ou não conhecia o serviço. Então, eu não posso dizer que foi difícil, mas isso aconteceu logo antes da pandemia. Quando eu achei novamente um grande parceiro, montei, estruturei, fiquei um ano estruturando um negócio grande com eles, nós inauguramos, 6 meses depois veio a pandemia. E aí, aconteceu que a tecnologia que ninguém queria nem de graça, virou o centro das atenções. E eu estava preparada há muitos anos com isso. Posso contar aqui um pouquinho de como foi essa trajetória da tecnologia? A gente queria pensar num sistema que fosse o paciente em primeiro lugar no centro, mas que pudesse também atender as dores da operadora, de todos os players. Então, como é que eu posso montar alguma coisa que fosse com um custo razoável, que trouxesse indicadores sólidos, que o paciente fosse tratado como se ele tivesse num âmbito individualizado, customizado, mas que eu pudesse replicar, ter capilaridade. E aí, eu peguei toda essa ideia, né, que eu comecei lá na Unicamp. Primeiro eu fiz todo um projeto de incubadora lá para conseguir ter ideias de como usar a tecnologia, que eu não tinha conhecimento nenhum disso. Mas eu conheci numa viagem técnica que eu fiz para os Estados Unidos, um pessoal do marketing de saúde de Harvard. E aí eu os contratei durante 10 meses para pensar em como trazer aquilo que eu já tinha criado lá na Unicamp, eu já tinha feito aquele investimento todo, e ele estava parado, como é que eu podia fazer aquilo ser vendável? Olhar todos os players que comprariam isso e como que eu coloco algo no mercado que pudesse trazer esses indicadores, coletar dados, pensar no paciente, pensar em todas essas arestas. Foram 10 meses de consultoria. E aí nós chegamos à versão final do Physioclub, que é esse software, que é um software de reabilitação, aonde eu tenho lá, o método tem 800 exercícios diferentes. Então, na Europa, ele é usado não só para ortopedia, mas eu não tinha chance de implantar isso no Brasil. E hoje eu estou em todas as áreas. Eu atuo na pneumologia, na reumatologia, em todas as áreas, ginecologia, bucomaxilo. Saúde mental. Né? Saúde mental, né, que agora está sendo tão falado. Tudo através do corpo. Como através do corpo a gente pensa naquilo? Alinhamento. Então é uma funilaria e pintura, né? Você vai alinhar o corpo para que ele tenha a melhor função possível. E isso é um fato que qualquer patologia ortopédica hoje, a gente vai deteriorando no nosso próprio corpo, entortando, e isso vai levando a outras consequências. Então o método pensa assim. E nesse momento, Joaquim, com isso em mãos, eu pude também entrar no mercado de uma forma mais séria. E eu precisava de apoiadores, de pessoas que pudessem também abrir esse espaço para mim. Foi aí que eu dei o meu primeiro passo para um parceiro de peso, né? E montamos a Aira.
Então, a Aira tem por trás 2 fundos de investimento e a nossa ideia inicial éramos começar por São Paulo, então ter unidades estruturadas que funcionem para atendimento, mas que também sejam um showroom. E um outro braço da Aira é montar unidades verticalizadas para empresas de saúde. Então, esse semestre nós tínhamos o desafio de montar 8 unidades verticalizadas, nós montamos 7 no semestre passado e já estamos aí com vários parceiros, além das nossas unidades próprias. Então, foi esse movimento que eu fiz usando a tecnologia à frente do trabalho que eu já tinha trazido lá no passado. Muito bom. E tentando entrar aqui numa parte para a gente finalizar o bate-papo de hoje, se você pudesse fazer um recado aí para um RH ou para o beneficiário final, se quiser olhar naquela telinha ali, o que você falaria aí em termos de preocupação, prevenção, o que a área pode ajudar? Eu acho essa uma oportunidade assim maravilhosa, porque eu penso que o RH, assim como alguém que está na área da saúde, antes de tudo, pensa no indivíduo. O RH teve essa formação, assim como todos nós que estudamos na área da saúde. E como pensar no indivíduo dentro de um contexto empresarial? Isso, se a gente pensar em produtividade, que é tudo que toda empresa sonha, não tem como uma pessoa não melhorar a produtividade dela se o corpo dela funcionar bem, se a mente dela estiver saudável. Então, isso é igual a dinheiro. E a gente tem a ilusão de que não, eu vou tratar os doentes. Ok, nós vamos tratar os doentes, mas para toda reunião que eu faço com a RH, a minha condição inicial de montar um projeto em company é 80% de quem está doente, mais 20% das pessoas que precisam prevenção. E dessa forma a gente consegue fazer com que o resultado final seja mostrado. Então eu digo para o RH, num primeiro momento você vai precisar dar um voto de confiança, de que isso que eu estou te trazendo, de fato, vai reduzir a sua sinistralidade, vai melhorar a produtividade dos seus funcionários e, mais que isso, vai mudar o presenteísmo. Hoje a gente tem uma situação que é a endometriose que quase não é falado nas operadoras, porque isso não quer dizer grande custo. Mas se a gente pensar nas empresas, o volume de mulheres jovens produtivas que sofrem dores mensalmente, frequentam pronto-socorro, trabalham com dor, tomam medicação. Que muitas vezes não sabem, né? Que tem endometriose, o quanto é difícil de identificar. É um processo, né, que traz infertilidade, traz dor, afeta a saúde mental fortemente. Eu não ouço falar sobre isso dentro das empresas. Verdade. Quando você vai olhar a sinistralidade, ninguém vai olhar para isso, mas quantas mulheres estão passando por isso? Então eu pergunto para o RH, uma pessoa que todo mês tem cólicas, sofre dor, trabalha com uma névoa mental porque não consegue nem raciocinar com o uso de medicação, e quantos a gente conhece que toma medicação para dor? Como ser produtivo assim, né? Eu vi um experimento outro dia que colocaram um aparelho na barriga dos homens que simulava as dores. As cólicas menstruais. Nenhum aguenta. Ninguém aguenta. Não aguenta. E a mulher, ela está lá presente, mas a gente sabe a tradução do presenteísmo. Não é só você estar lá de corpo, né? Você realmente ser produtivo naquele momento em que você está. E ninguém é produtivo sofrendo uma cólica. E a cólica da endometriose... Como você trata a endometriose? É uma boa... A gente está falando de ortopedia, agora a gente está falando de endometriose. E uma segunda pergunta é, empresas que têm espaço, eu não sei o que tamanho de funcionário, volume de funcionários, justificaria ter uma sala para ter a presença virtual do teu programa, para que o usuário possa ter o acesso in loco, dentro da in-company da empresa? Vou responder a segunda pergunta, mas é o que a Best Life está fazendo, né? Sim. Então, o programa de vocês está justamente propondo que as empresas tenham, nem que seja um pequeno espaço.
A gente consegue, como eu disse, o nosso modelo foi para criar capilaridade, para criar volumetria. Então, eu consigo hoje ter, num espaço de 60 metros quadrados, um volume de atendimento de quase 4.000 atendimentos mensais para grandes empresas, como eu consigo montar uma coisa menor. Então, isso 15 metros quadrados, pequenininho para uma empresa... Exatamente. Então, isso depende do objetivo, de uma conversa que vai acontecer aí a 4 mãos e que a gente já vem fazendo aqui, né? E eu acho que o nosso olhar para o que essa empresa precisa é o papel de vocês, é olhar o que vai ser melhor para aquela empresa e oferecer uma solução do tamanho que ela necessita. Né, com as condições. Então, hoje a gente tem produtos que conseguem, de fato, diminuir a sinistralidade, mas nós temos outros produtos que são prevenção, que pensam na prevenção. Tem empresa que quer implantar isso, ou quer implantar as duas coisas. Olha, eu quero cuidar de quem está doente, mas eu quero ofertar também para os meus outros colaboradores uma possibilidade de cuidar da saúde, de estar bem. Para que não fiquem doentes. E Né? nesses espaços em company, você precisa de que infraestrutura para poder trabalhar? Muito pouco. Eu acho que implantar, né, o sistema com a informatização é importante, por causa dos dados. Então, a gente precisa de uma tela, um fone, um microfone e só. É muito pouco. Simples, Materiais simples. O material que eu utilizo são materiais tão simples que esse método ele tem como premissa fazer com que o paciente tenha autonomia. Então, tudo ele está fundamentado para que aquela pessoa possa reproduzir aquilo em casa com os materiais que ela tem na casa dela. Então, a gente está falando aqui de colchonete, saquinho, bolinha, rolinhos, coisas simples. A empresa, trazendo um espaço físico, ela vai ter um ganho inimaginável com um investimento muito pequeno. Até porque as pessoas não precisam se deslocar para realizar esses procedimentos. Fica cool. Né? É interessante ter. Exatamente. Super tranquilo. A endometriose, Joaquim, ela é complexo, né, clinicamente explicando, né, mas a gente sabe que os órgãos internos, eles têm congestão, inflamação, como muitas outras partes do nosso corpo que hoje são conhecidas como ponto focal de doenças, principalmente doenças autoimunes, é a inflamação. E essa inflamação, ela pode ser bastante melhorada quando você pensa em circulação. Então, todas as vias circulatórias que vão munir os órgãos internos podem ser trabalhadas. Se eu pensar uma coisa simples aqui, passamos várias horas sentados, tá? A safena passa exatamente pela frente do nosso corpo na região da virilha. Então, nós estamos falando que a gente está com a safena comprimida. Né? Comprimida. 8 horas, 10 horas. As meninas que estão na escola já estão. Então, se a gente somar isso ali a outros fatores preponderantes e que preconizam doenças como a endometriose, nós estamos juntando, né, a fome com a vontade de comer. Então, se eu só melhorar a circulação do baixo ventre de uma mulher, ela já diminui em 30% do sintoma no primeiro mês. Hoje nós temos dados com volumetria, onde nós conseguimos reduzir 91% das laparoscopias em mulheres com endometriose. Sem contar em outros indicadores, diminuição de dor, diminuição de infertilidade, diminuição de... presenteísmo. Presenteísmo eu não medi. Uma das curas da endometriose, pelo que eu sei, é a gravidez, e tem muitas mulheres que não querem engravidar hoje em dia. Uhum. Então vai ter a dor ou pra demoram, sempre. ou demoram, né? E aí, para se livrar do problema, como que a medicina olha? Trato a consequência. O que faz você ter, né? Porque a gente está falando de endometriose, mas ela não é só nos órgãos reprodutores. Ela invade o intestino, o estômago. Então, essa pessoa, ela não frequenta só um ginecologista. Ela vai em várias especialidades, porque ela tem comprometimento do funcionamento de quase todos os órgãos, na maioria das vezes. E as mulheres querem esperar mais para engravidar. Então, esse é um outro fator. E eu posso garantir a você
que com poucos exercícios, uma vez por semana, meia hora por semana, a mulher consegue manter a saúde dos órgãos internos de uma maneira bastante satisfatória. E são exercícios em casa, rápidos, né? 10 em casa. minutos. É incrível. Isso é realmente incrível. Eu nunca tinha... porque eu vou tentando pegar patologias e olhando como método ver isso e criando protocolos. E o de endometriose foi criado há 1 ano e meio atrás. Começamos com o projeto piloto e como eu tenho parceiros que conseguem me mandar volume, eu consigo pesquisar isso em volumetria. Acho que é importante, a gente fala assim, pensa na AIRA como ortopedia, pré-ortopedia, principalmente nos nossos programas, aí olhando para os clientes, mas o seu método, justamente por ser uma ginástica holística, é um método de consciência corporal que vê o corpo como um todo, né? Então, por isso que você consegue atuar na endometriose, na incontinência urinária também, que isso me chamou a atenção, a saúde mental através da respiração, né? Então, a gente sai um pouco ali do que é só coluna, do que é só osso, para olhar para as outras partes do corpo, né? E atuar. E a beleza de hoje, né, que com a plataforma de dados você faz gestão da população, seleciona aquele grupo de interesse e trata especificamente ao invés de entregar tudo para todo mundo. Exato. Que é o sistema errado. Você foca. Gente, quero agradecer Paulo pela presença, Dani. Prazer. Patrícia, foi excelente papo. Muito obrigado. Sou eu quem agradece. Foi Fica ótimo. muito Patrícia, eu sou seu fã, não é de hoje. Você é massa. Então, gente, terminamos por hoje aqui. Até uma próxima vez. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Patrícia. As empresas têm plena consciência que a postura física e mental são fundamentais para o que chamamos de produtividade saudável. Fatores como dor crônica e doenças osteomusculares aumentam significativamente a sinistralidade, tornando a saúde um fator importante de preocupação para gestores e RHs. As soluções oferecidas precisam ter resultados concretos e consistentes, mas também protocolos sistematizados e muita transparência nos indicadores. Chegou um momento onde se faz necessário olhar a causa das patologias, propor um plano de cuidados e dar visibilidade nos resultados. A AIRA nasceu dessa expertise de mais de 30 protocolos e muita experiência no meio corporativo. Queremos que a sua empresa tenha um parceiro a quem você deseja entregar o seu ativo mais precioso, a saúde do seu colaborador. Venha conhecer as nossas propostas e produtos in company. Eu sou Patrícia Lacombe, o nome que respalda a AIRA.